Salve Maria, sobre a sua vida, sou servo Roberto, missionário católico. Pregador católico. É simples, aqui é mais outro vídeo que eles nega a intercessão dos santos. Usa de várias maneiras, de várias táticas para colocar na sua cabecinha que a intercessão dos santos não existe. Mas vamos mais um vídeo, né? Fala pessoal, me chamo Juan Oliveira e nesse vídeo a gente vai aprender a refutar a intercessão dos santos, né, dos católicos romanos. A intercessão, na visão católica, a intercessão dos santos, né, não tem respaldo bíblico nenhum e nem mesmo lógica, né? E a gente vai desconstruir aqui alguns argumentos que eu já ouvi aqui no meu longo histórico de debates Debate na nós. internet. Primeiramente, se você acredita que um santo possa interceder por você, por uma petição particular, por exemplo, Maria, vamos pegar ali Maria, que Maria possa interceder por bilhões de católicos ao mesmo tempo, obrigatoriamente você tem que admitir que Maria é onisciente e até mesmo onipresente. Isso também serve para... Só Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Por que Maria tem acesso às orações? Por que os santos têm acesso às orações? Vamos aqui já degustar esse caramelo, como diz o padre Elistor. Porque está em sintonia com a cabeça. Só Cristo que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Está em todo lugar. Porque os santos têm acesso às orações de todos. Universal, na Igreja Universal, vamos citar assim. Porque está em comunhão com Colossenses 1,18. Por isso que os santos estão em comunhão. Comunhão com quem? Com a igreja militante, que somos nós. Igreja triunfante, que está na glória. Olha só, porque Cristo ele é a cabeça. Ó. É simples entender isso. Efésios 1:22, sujeitou todas as coisas de seus pés, todas as coisas de seus pés, as invisíveis e a invisível. Efésios 1:9. Ele manifestou o mistério desígnio de sua vontade, que sua benevolência foram desde sempre, para realizar na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, a questão no céu e a questão na terra, porque ele é a cabeça. Certo? Ó, Efésios 1:22, ó. Sujeitou aos seus pés todas as coisas e constituiu o chefe supremo da igreja. Olha só. Mateus 16:8, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, te darei a chave de ligar e desligar. O que liga é a igreja. Tem um pastoreio, tem uma doutrina, tem a quem foi confiado. Olha só, porque Cristo ele é a cabeça dessa igreja. Não é como as igrejas protestantes, só tem um corpo e não está em sintonia com a cabeça. Não tem um pastor que liga e desliga. É para outro vídeo, né? Colossenses 1:18, ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar, ó, em todas as coisas, ó. Colossenses 1:18, Colossenses 2:19, não se mantém unida a cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulação, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus, ó. A igreja, a conjuntura, os membros se alimentam da cabeça. Porque a igreja é o corpo místico. Maria da Mãe, vossa mulher, como que a igreja se entregou por ela. Ela apresenta toda a glória, sem mácula, sem ruga, santa, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. É isso que o doutor não entende. E olha só por interessante, ó. Apocalipse. Vamos deixar rolar o vídeo mais um pouquinho? Porque não vai ter nem graça, né? Para os demais santos, né? Se você acredita que
eles possam ouvir milhões de católicos ao mesmo tempo, obrigatoriamente você tem que acreditar que eles são oniscientes. E obviamente sabemos que só quem tem a onisciência é Deus. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar? Vamos começar aqui com 1 Timóteo, Começou errado. no capítulo 2, versículo 5, que diz: só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ou seja, somente Jesus Cristo ele pode fazer. Esse João Oliveira, esses Lucas Bonzoli, esses Rafael Pablo, são farinha tudo no mesmo saco, pô. E depois os caras falam que eu não sei nada, eu não conheço nada. Certo, eu não conheço mesmo. Mas eu não chego a ponto de destruir a escritura. Olha só. E os caras é doutores, os caras fez teologia, filosofia, história da igreja, etc. Muito mais inteligente que eu acho, né? Vamos ver mesmo, né? Só. Timóteo, 1 Timóteo 2, mas você esqueceu o 6, ô doutor. Você esqueceu 1 Timóteo 2, 1 e 2. Olha só, porque é um só Deus, é um só mediador, ó. Entre Deus, os homens de Jesus Cristo, homem, ó. Mediar o quê? Cristo está mediando o que aqui, doutor? E depois tem esses seguidores seus, eu falo que eu não sei nada, eu não conheço nada. Vocês conhecem esse papelão seus? Mediar o quê? Só quem poderia morrer na cruz. Tanto que lá em 1 Timóteo 2:1, acima de tudo, recomendo que você faça preces, orações, suplicações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que... É só. Mas você esqueceu os 6, ó, para você entender do que se trata, ó. Que você entregou como resgate por todo tal fato está no seu tempo, ó. Mediador que se entregou na cruz salvífica. Olha só que interessante. Tanto lá, 1 Timóteo 2:1, fala para uns pelos outros. Ou Tiago 5:16. Olha só. Tiago 5. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Sede curado. A oração do justo tem grande eficácia. Hebreus 9:31. Certo? Ó. Então, ali está se tratando da mediação de Cristo, que se fez homem no ventre de Maria, também que ela cooperou com a graça, a cooperadora da graça, a corredentora de Maria, ela é corredentora que deu a graça, a luz, ao verbo, aquele que mediou a redenção, certo? E deixou orar uns pelos outros, tanto ali na boca do canal, quem está intercedendo ali, Maria. Simples entender isso? É simples. Todos os protestantes unânimes para negar a intercessão, usa esse texto. Que já sabemos do que se trata. Não precisa ser nem doutor, nem ter um doutorado para você entender esse texto. Mediar o quê? Cristo mediou a intercessão? A intercessão ele deixa para nós interceder. Porque nós somos imitador de Cristo. Nós estamos buscando essa imitação de Cristo. Certo? Mas vamos lá, né? Nossa, que discurso, debate. Sabe nada também. Qualquer tipo de mediação entre o mundo espiritual até o mundo físico, né? Somente ele, mais ninguém. Continuando aqui, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele fala: meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui João está demonstrando que temos apenas um defensor, né? Um aqui intercessor e um advogado para nos defender diante do Deus Pai, que é Jesus Cristo. Pulando aqui para o livro de Romanos, né, no capítulo 8, versículo 34, deixa claro que Jesus é o nosso único intercessor lá no céu. Paulo diz o seguinte: quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus Cristo é o nosso único mediador, nosso único intercessor, nosso único advogado diante de Deus. Olha só que interessante o que... Interessante, né? Interessante mesmo, ô doutor. Não preciso da igreja, não preciso do magistério, não preciso de nada, porque o Cristo é o único advogado, ele é o único intercessor, ele é o único mediador. Ah, misericórdia, isso é a sua interpretação. Olha só, um texto que deixa muito claro que nós somos os imitadores de Cristo. Então, ele deixou o quê? 1 Timóteo 2:1, orar uns pelos outros. A oração é o quê? Interceder. Se nós possamos interceder uns pelos outros, como vai dizer aqui, ó, a oração dos justos tem grande eficácia. João 9, olha só, 31. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz sua vontade, ó. Olha só. Nós somos pecadores. Nós somos falhas. A Bíblia diz que, dizendo que Deus não ouve pecadores, mas aqueles que fazem sua vontade. Sabemos, porém, que Deus não ouve pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Os santos estão aonde? Diante do altar. Fazendo o quê, doutor? Prestando culto. Olha só. Apocalipse. Já vou encerrar esse vídeo aqui, tá ótimo. Apocalipse 7, 6, 7, ó. Não, 6, 9. Abriu, pois, a boca. Não. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, ó. Altar. João 9, 31. Os santos estão fazendo o que ali? Diante do altar. Nossa, cara. As almas dos homens imolaram por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho que era depositado. Ele clamava em alta voz, dizendo: até quando tu és, Senhor, santo, verdadeiro, ficar assim, faz justiça, ganha nossa enquanto os habitantes da terra. Apocalipse 7,15, ó. Por isso estão diante do trono de Deus e serve de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono abisará a sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum abasará. Mas só. É simples entender isso. Se nós temos uma autoridade de orar uns pelos outros, imagina aqueles que já estão ali ressurreto diante do altar servindo de noite. Qual tem mais eficaz? A nossa intercessão ou a intercessão desses que estão servindo ali, que são santos, que já estão ressurreto, doutor? Ainda mais, Jeremias 15, olha só. Claro, para o protestante, para negar a intercessão, eu não preciso da intercessão. Eu posso ir diretamente a Cristo. Ele é o único mediador, ele é o único intercessor. Ele é o nosso único advogado fiel. Para que eu preciso da igreja?
Para que eu preciso dos santos? É simples. Você não entende o mistério da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a esposa que está em comunhão com o esposo. Certo? E esse justo que alcançar a graça, Hebreus 12, 22, 23, alma do justo que chegar à perfeição, estão em comunhão com essa esposa, que está em comunhão com o esposo. Por isso que a intercessão dos santos, que está em comunhão com essa esposa, está em comunhão com o esposo. Diante de onde? Do altar. Jeremias 15, ó. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração se voltaria para esse povo, expulsai-o longe de mim. Minha presença, ó, que se afasta de mim. Ó. Olha só. É simples entender, irmão. É o justo que chegar à perfeição. Se aqui nós possamos interceder, imagina aqueles que estão ali diante da presença do Verbo. Sei que vai ter protestante aí que no canal, eu não acredito. Problema seu, meu querido. Porque é uma igreja mística. Você nunca vai entender a misticidade, a glória dessa igreja. Que ele está em comunhão com o seu esposo, está em comunhão com o Verbo. Tanto que Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Olha só que interessante. É simples entender isso. Intercessão tem vários trechos que se provam. Jó 42, 8. Ó, tomando, pois, 7 touros e 7 carneiros, e 20 ter com meu servo Jó. Oferecei por vós em holocausto. Meu servo Jó intercederá por vós em consideração a ele, que não vos infringirei inigno, por não ter falado bem de mim, como meu servo Jó. Jó, olha só, Jó 16, olha só, Jó 16, 19, tendo desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas, minha oração subiu até Deus, e meus olhos choraram diante dele, ó. Jó acreditava na intercessão, pô. Jó, olha só, Jó 4, ele faz Itamar, não acreditava na intercessão. Jó já acreditava. Tem um discurso aqui de ele faz de Temão criticando que Jó acreditava na intercessão, como acontece hoje em dia aí. Os nossos irmãos protestantes criticam a nossa fé que nós temos com os santos. Aqui também acontecia. O amigo de Jó não acreditava, mas Jó acreditava. Ó. Jó 5:1, ó. Chama para ver se te responde ao qual dos santos te dirige, girá. Olha só. Tem um discurso aqui do amigo de Jó, ele faz de Tamã, não acreditava na intercessão. Tem um discurso aqui dele, do 1 ao 5, tal, etc. E Jó continuou acreditando na intercessão. Os protestantes, eles não acreditam na intercessão. Igualzinho aqui. Ele faz Temã não acreditava na intercessão. Mas Jó continuou acreditando. Jó 16, 19, 20. Jó, olha só. Jó 33, 23, ó. Se perto de mim se encontra um anjo, um intercessor entre mil, para ensinar-lhe o que devo fazer, ó. Há vários intercessores no céu. Um entre mil. Ó. Simples entender isso. Agora, olha só. A recompensa de Jó que ele acreditava, ó. E repreende aqueles que não acreditavam. Jó 42,
8, ó. Tomando, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vim de ter com meu servo Jó, oferecei por vós em holocausto. E meu servo Jó intercederá por vós em consideração a ele, que não vos infrinja inimigo por não ter falado bem de mim como meu servo Jó. É simples entender isso. Você não tem obrigação de acreditar. Porque vocês não estão em comunhão com a cabeça. Porque vocês são, a Universal tem um corpo, a Assembleia tem outro corpo, a Mundial tem outro corpo, mas não está em sintonia com a cabeça. São corpos, fundamentos humanos, que não está ligado com a cabeça, como vai dizer Gálatas ou Colossenses 2:19. Cristo é a cabeça, Colossenses 18, Cristo, em Colossenses 2:19, coorena toda a conjuntura desse corpo. Então, os santos estão em comunhão com Cristo. E para finalizar aqui, ó, lá no século II, Catecismo 957, se você preferir. Aqui, ó. No século II, pô, já os primeiros cristãos já acreditavam, como, por exemplo, ó, Santo Agostinho, no sermão 319,20, São Cirilo de Jerusalém também acreditava na intercessão dos santos, e o martírio de São Policarpo, por exemplo, guardaram ali seu resto dos mortais. E ele dizia que o Senhor nos permita ser capaz de nos ajuntarmos a Ele na alegria e no júbilo e de celebrar o aniversário de seu martírio. E colocaram os ossos de São Policarpo num lugar onde pudesse, sempre que olhando, lembrava de Jesus, lembrando do reino de Deus. Ó. São Policarpo, próximo dos apóstolos, pô. São Policarpo, se eu não me engano, foi discípulo de São João, pô. Simples, pô. Lá no século II, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Por quê? A oração do justo tem grande eficácia. Os mártires são esses justos que chegaram a essa perfeição, dando a vida ao reino. Nós temos que, sim, nós damos culto de lembrar sua memória. Imitar a fé desses mártires. Que eles são exemplos que caminharam com Deus. Qual oração tem mais eficácia? Nós ou a oração desses mártires? Essa é a pergunta que eu faço para você, protestante. Ah, pastor, ora por mim. Aí pode. Qual tem mais eficácia? A oração de um pastor ou a oração desses mártires? Que estão lá, ressurretam na glória. Simples, né? Claro que é do pastor, né? Salve Maria, né? Você vai falar que é do pastor.